Amados de Deus, na semana passada nós terminamos a série, né? As verdadeiras marcas do discípulo. E hoje nós vamos começar uma nova série, conforme eu prometi, né? Essa série vai se chamar Bálsamos para o Coração, né? É uma série que vai falar sobre restauração da esperança, da fé e da coragem do Senhor. É uma série que eu vou falar de acalento, para Deus tratar nosso coração, nos acalentar, mostrar todo o seu amor, toda a sua graça, né? E a primeira coisa que eu quero trabalhar é sobre o refúgio que nós temos em Deus. Esse refúgio que nós temos na pessoa de Cristo, como alguém que é extremamente seguro no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio da tribulação. Dito isso, abra sua Bíblia comigo no Salmo 46, um salmo conhecidíssimo, lindíssimo, e que eu quero, com a graça do Senhor e sua misericórdia, trazer ao coração dos irmãos. Salmo 46, Salmo dos filhos de Corá. A palavra do Senhor diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalem. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe um termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai eterno, santo e justo, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor fale a cada um de nós, de tal forma que nos alegremos, Senhor, no Teu refúgio e na fortaleza que o Senhor é para nós. Vamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Assim como o salmista, irmãos, todos nós já passamos por algum momento que o futuro parece incerto. Todos nós já passamos por algum momento em que o chão parece escorregar e que o nosso coração acelera. Em que nós olhamos para o mundo e vemos, como diz o texto, tribulações, montes se abalando, tudo se desfazendo. Às vezes é uma notícia inesperada, uma crise familiar, um medo silencioso, algo que nós temos dentro de nós e sentimos inseguros, uma dor guardada ou algo que profundamente nos fere. E é justamente nesse momento que a nossa alma treme e que nós nos sentimos absolutamente inseguros. O Salmo 46, irmãos, é a resposta bíblica para esses dias turbulentos. O Salmo 46 é a resposta
para ancorarmos a nossa alma, para nos aquietarmos. Esse salmo, ele nasce dentro de um contexto de ameaça, em que as nações estão se levantando contra o povo de Deus, onde há caos, instabilidade e incerteza. Porém, é um salmo que é atravessado pela fé, pela coragem, pela quietude que o homem pode encontrar em Deus. A primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração no dia de hoje é que Deus é nosso refúgio mesmo quando o mundo desaba ao nosso redor. Ele fala de forma clara, a partir do verso 1, ele diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Você percebe que é uma imagem de catástrofe? Os montes estremecer no seio dos mares, irmãos, é literalmente terremoto no fundo do mar, tsunami. A visão é sempre de que tudo está sendo tirado do lugar. Essa é a linguagem. É uma metáfora, mas que fala da vida do próprio salmista. E aqui ele diz que Deus é o refúgio. É o lugar para onde nós devemos correr. É o lugar para onde nós devemos estender a nossa vida até a presença desse Deus que nos guarda. Quando você olha em todo o Antigo Testamento, Deus sempre foi o refúgio de Israel. Deus sempre foi aquele que protegeu, guardou, colocou uma sebe ao redor, né? O diabo, quando ele está tentando a vida de Jó, a primeira coisa que ele diz a Deus, quando Deus diz: "Eu tenho visto meu servo Jó, como ele é reto, justo e fiel", aí o diabo diz assim: "Também o Senhor protege ele com uma sebe". A sebe é aquela cerca alta onde você põe as uvas ficam no alto para ninguém pisar, para nada acontecer. O diabo está dizendo assim: você protege tão bem a vida dele, por isso que ele é justo. Toca na vida dele para ver se ele não vai blasfemar. E o texto é claro em dizer que Deus permite que o diabo faça muitas coisas na vida de Jó, e Deus diz assim: só não toca a vida dele. Ou seja, o diabo não tem poder para tirar a vida de ninguém, se Deus não permitir. Só Deus tira a vida de todo e qualquer servo, de qualquer pessoa que haja sobre a terra. O diabo não tem poder para tirar a vida. Mas ele tem poder para tocar. Tem poder para levantar inimigos e tem poder para transtornar a vida de servos fiéis. Dentro da história, nós vemos a mão de Deus conduzindo Israel e livrando Israel de tantos momentos difíceis. Se o Antigo Testamento revela Deus dessa forma, como refúgio, o Novo Testamento revela Cristo como um refúgio encarnado, como Deus que desceu e habitou no meio de Israel, caminhou com eles, comeu com eles, sofreu com eles, viu-se perseguido como Israel. A linguagem bíblica é que Cristo é nosso refúgio inabalável quando tudo parece desmoronar. É como se Jesus dissesse: eu estou contigo. Você é capaz de suportar esse momento, essa dificuldade. Em Cristo, irmãos, Deus se aproxima de nós de uma forma tão profunda que Ele entra na nossa dor e Ele nos carrega. Tem uma poesia que eu gosto muito, chama Pés na Areia, em que um jovem diz ao Senhor Deus assim: Deus,
eu olhei toda a minha vida e sempre vi pegadas de duas pessoas caminhando. Mas nos momentos mais difíceis, Deus, só tinha um par de pegadas. O Senhor me deixou só. E o texto e a poesia diz assim: não, filho, eu sempre estive com você. Nesses momentos eu te carreguei no colo. Ou seja, não era a pegada dele, era a pegada de Jesus. Ele estava sendo carregado. A linguagem bíblica em Cristo é exatamente essa. Cristo conhece a nossa dor. O escritor de Hebreus vai dizer que Cristo foi tentado em todas as coisas. Sofreu em todas as coisas. Padeceu como nós. E ele sabe, ele escreve assim, ele sabe o que é sofrer. Ele conhece a nossa dor. Então Jesus é o mais humano possível. Então eu posso me aproximar de Jesus e fazer dele esse refúgio da minha vida. Ainda mais quando Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A linguagem é que Jesus, irmãos, ele enfrentou a maior catástrofe da história. A metáfora é que todos esses montes e tudo isso aconteceu sobre Jesus Cristo. A linguagem bíblica é que ele padeceu morte de cruz. A cruz é o pior momento da história do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez isso para que todos nós tivéssemos paz em meio às tempestades. Para que tivéssemos paz em meio ao sofrimento. Para que tivéssemos paz em meio a todo esse levante que nós estamos vendo aqui colocado pelo salmista. A estrutura de Jesus no texto é lindíssima, porque Jesus vai dizer lá em Mateus 11, ele chama cada um de nós, ele diz: vinde a mim. Vocês que têm essa condição humana de sofrimento, vocês que estão passando por dificuldade, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo: eu estou oferecendo graça a vocês. Venham a mim. Eu acho lindíssimo o resultado, né? O texto vai dizer: e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. A linguagem bíblica, irmãos, aponta sempre para a graça, nunca para o mérito. Jesus não disse assim: olha, vinde a mim depois de vocês se limparem. Como faziam os fariseus que tinham que se lavar, se limpar, se preparar. Jesus não disse isso. Jesus não disse assim: ó, vinde a mim após a vida de vocês melhorar. Quando o sufoco passar, quando tudo se acalmar, vocês venham a mim. Ele não disse assim: olha, vinde a mim após vocês vencerem o seu pecado, como pensavam os judeus. Não. Ele simplesmente diz: vinde, venham. Como estão? Sofrendo o peso da vida, da dificuldade, de tudo que está acontecendo na sua vida. Nós precisamos entender, irmãos, que o descanso não vem de circunstâncias melhores. O descanso não vem disso. Mas o descanso vem da pessoa de Cristo. A gente pensa: se a minha vida fosse assim, se fosse assada, se tivesse melhor saúde. A gente coloca condições. E Jesus está dizendo que não é nada disso. E o descanso que Jesus oferece é lindíssimo, porque teologicamente é o descanso da culpa, da nossa justificação. É o descanso do temor, porque nós somos filhos, fomos adotados e Deus nos ama tanto quanto Ele, quanto Jesus, né? Quanto Deus ama Jesus.
Ele nos dá o descanso do ativismo religioso, e nós temos que encontrar uma forma de Deus gostar de nós. Não, é gracioso, você não merece, e Ele te ama. É descanso do desespero, irmãos. Ele nos dá esperança presente, todo o tempo. Ele nos entrega ao seu descanso. Eu vos aliviarei. Não é conquistado. É graça. É amor. É assim que Deus nos protege. É assim que Deus nos guarda do mundo. Quando a vida, irmãos, parece fora de controle, é o exato momento que eu preciso me lembrar que Cristo venceu as tempestades. Sabe? Quando o mar estava revolto, lá em Marcos 4. Quando os discípulos estão todos desesperados. E eles viram para Jesus e dizem assim: Senhor, não percebes que vamos morrer? O Senhor não se importa? Eu amo essa frase. Porque é a frase que todos nós dizemos quando a vida sai do prumo. Deus não se importa. Deus esqueceu de mim. Jesus olha para eles e mostra exatamente quem Ele é, né? E Ele diz: acalma-te, cala-te. E o mar, e os ventos cessam, e o texto diz que houve bonança, houve paz. Você lembra qual é a frase que os discípulos falam? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O que é lindo naquele texto é que em nenhum momento o nome de Jesus é dito. Você sabia disso? No original não tem o nome de Jesus. Eles estão buscando entender quem é o Deus da glória. E Jesus mostra-se como aquele que tem domínio sobre a natureza. Você percebe que o texto fala dessa natureza revolta aqui, no Salmo? E você percebe que Jesus é aquele que faz com que essa natureza se aquiete. É exatamente isso que Jesus está fazendo no seu coração. E que você precisa entender. Você precisa se aquietar. Porque Cristo venceu a pior das tempestades. O pecado, a morte e o inferno. Que jamais cessam. Nós ficamos preocupados com algum ponto na nossa vida, né? Queremos que seja mudado, transformado. Mas Jesus transformou a nossa vida de uma vez por todas para a eternidade. Nos livrando dessas três ameaças que é pecado, morte e inferno. Irmãos, nada que enfrentemos hoje é maior do que aquilo que Jesus já venceu por nós. Nada. Absolutamente nada. E é justamente quando nós perdemos a perspectiva de eternidade, que nós sofremos mais. Quando nós olhamos para os nossos limites, quando olhamos para a grandeza das tribulações, para a grandeza dos montes se abalando, percebe? O que nós precisamos é olhar para a grandeza do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. E acalmar os nossos corações. Segunda verdade que encontramos nesse texto é que quando Deus está no meio do seu povo, todos eles têm uma fonte de paz perene. O texto fala claramente: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É a primeira mudança do texto. Ele mostra tudo se revoltando
E de repente ele fala de um rio tranquilo e que alegra a casa do nosso Deus. O que é interessante é que para Israel esse rio, você precisa entender que ele é simbólico. Jerusalém não é coberta por rios. Não tem rios em Jerusalém, é extremamente seco. Em vez disso, a cidade é atravessada por um pequeno rio chamado Quidron, estreito, pedregoso, que se situa no vale de Quidron, a leste da cidade, e por uma única fonte de água chamada Fonte de Gion, que é no mesmo vale, um lugar onde nasce uma nascente. Só tem isso de água lá. E que rio é esse? Aqui, irmãos, o rio é a presença sustentadora de Deus que flui continuamente sobre o seu povo. E aqui você tem uma linguagem espiritual que toda vez que aparece água no Antigo Testamento é a presença do Espírito de Deus. É a água que jorra da rocha. Espírito de Deus. Que é o Espírito que é entregue à igreja após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos sacia de toda sede espiritual. Então a linguagem aqui é: o mundo vai se revoltar, o mundo vai vir contra você, a queda vai gerar muitas consequências, mas tenham calma, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, há um rio que corre na cidade de Deus, que vos alimenta, que tira a sua sede. Enquanto as nações se agitam como mares revoltos, é isso que ele está mostrando, nos versos 2 e 3, há muitas nações vindo contra Israel. Quando o texto bíblico do Antigo Testamento fala de muitas águas, ele está falando de tribulação, de guerra e de povos que estão vindo contra o Senhor. Esse é o significado das muitas águas. Tribulação pode ocorrer, mas assim como os rios trazem vida, segurança e fertilidade às cidades antigas, o rio de Deus vai trazer para nós vida, segurança e fertilidade dos nossos seres, dos nossos corações, nas nossas almas. Deus é o rio que mantém Jerusalém viva, é isso que o salmista está dizendo. Deus é quem mantém firme e alegre a sua cidade, ainda que todos os povos estejam vindo contra. A esperança, o coração do povo de Jerusalém pode se alegrar. Nós não vamos entrar em colapso, porque o nosso Deus é o nosso refúgio. A palavra é o lugar onde nós nos escondemos. Para nós esse rio tem nome. Chama-se Jesus de Nazaré, a água viva. Ele é o rio que corre do trono de Deus. Ele é o rio que corre sobre as nossas vidas. Jesus é o rio que alegra o povo de Deus. É Ele que cuida de nós. É exatamente o que ele diz à mulher samaritana, não é? Mulher, a quem eu dei a água, jamais terá sede. No grande dia da festa, pense comigo, está acontecendo uma festa na cidade, as pessoas estão trazendo água do tanque de Siloé, derramando na sinagoga, no templo, derramando no templo. A água vai derramando, ou você acha que veio de onde essa lavagem das escadas que tem em muitas igrejas? A água é tirada do tanque de Siloé, era derramada, as pessoas vinham em procissão, caminhando com tocha nas mãos, e aí você tem duas coisas que são simbolizadas aqui. Aquelas tochas todas das pessoas andando em procissão era a coluna de fogo. E a água que é derramada no tanque de Siloé era a água que jorrava da rocha. Tem duas representações de Jesus. Jesus chega no meio dessa festa, olha para essa água que está sendo lançada e diz: você tem sede, vem a mim e beba. Jesus olha para aquelas tochas e diz: eu sou a luz
do mundo. Jesus está mostrando nesses dois momentos quem ele é. Luz e água. As pessoas não conseguem ver. Você entende por que o mundo se desespera? Porque não sabem quem é o Senhor Jesus Cristo. Não tem essa água doce que sacia a sede da nossa alma. Enquanto as nações estão rugindo, Cristo é aquele que permanece no meio do seu povo. Essa é a linguagem. João olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele chega a dizer que ele tabernaculou conosco. Era Deus no meio do povo como tabernáculo. Era Jesus andando no meio de Israel, ensinando a verdade de Deus e dando a quem tem sede água para beber. Enquanto o mundo treme, Jesus é a presença real que nos sustenta. É a paz verdadeira de Deus. Que aplicação a gente tira disso, irmãos? Que a paz de Deus, irmãos, não é a ausência de problemas. A paz de Deus é a presença viva do Espírito de Cristo em nós. E nos dá a certeza que tudo passa. Tudo passa. Menos a sua palavra, a sua verdade e a eternidade que viveremos com Ele. A presença de Deus era perene no meio do povo de Israel. Assim como a presença de Jesus é perene em nosso meio. Jesus está no centro das nossas vidas, assim como Ele está no centro da sua dor, assim como Ele está no centro do seu sofrimento, assim como Ele está no centro da sua angústia. Ele está lá e passa conosco. Ele também está no centro do nosso futuro. Por que nós sofremos, irmãos? Principalmente porque nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus deixou claro que nós precisávamos deixar o dia de amanhã cuidar de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Aprendam a viver cada dia. E colocar diante de Deus as vossas orações. Aquilo que te traz anseio e sofrimento precisa ser colocado diante de Deus. Terceiro lugar, no meio das tribulações, no meio das angústias, eu preciso entender que Deus domina a história e chama o seu povo ao descanso. Olha como é claro, verso 8. Vinde, convida o salmista. O mesmo convite que Jesus faz. Vinde a mim. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Vocês estão com medo da guerra? Verso 9, ele põe termo à guerra. O termo é limite. Termina aqui, onde eu quero. Quebra o arco e despedaça a lança. Ele desfaz a guerra. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Essa é uma palavra lindíssima. Né? Aquietai-vos. Vinde e sabei que eu sou Deus. Você consegue perceber Deus no céu, na glória, na eternidade, mesmo sem face? E Deus não tem corpo. Mas você consegue perceber aquela imagem de Jesus lá em Apocalipse com os olhos de fogo, sabe? Dizendo com todo o poder do universo assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nada me escapa. Nada ocorre fora da minha vontade. Vamos traduzir, parafrasear. Deus está dizendo assim: pare de lutar. Pare de espernear. Cesse o seu pânico.
Cesse o seu medo, eu estou aqui. Você está com medo dos povos que estão vindo? Você está achando que o mundo está desabando? Abandonem o controle. É dificílimo, né? Porque a gente quer controlar tudo o tempo inteiro. E a nossa angústia é justamente porque nós não temos controle de tudo. A vida, em filosofia, a gente diz que a vida é contingência. Contingência é aquilo que você não controla. É aquilo que acontece fora da sua vontade. Deus está dizendo assim: reconheça quem governa. Entende? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você percebe que várias vezes nós queremos dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Você percebe que a nossa maior angústia é porque as coisas estão fora daquilo que eu planejei, ou está ocorrendo algo que está me tirando a paz. E Deus está dizendo assim: aquiete o seu coração. Deus não está mandando você ser passivo. Ele está mandando você se render confiantemente a Ele. Se render. Você acha que Jesus não sentiu medo próximo da cruz? Ele vai a quem? Quem era o refúgio de Jesus? Deus. E ele coloca diante de Deus a sua oração. E Deus o conforta. Jesus não esqueceu quem governava. Você entende isso? Ele olha para Deus e sabe que Deus governa. E que esse era o plano. E que as coisas precisavam ocorrer dessa forma. E que ele foi tratado no sofrimento, como diz o escritor de Hebreus. Que ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E que tudo aquilo redundou para a glória de Cristo e do Pai. Nós falamos pouco sobre a dor. Eu estou lendo um livro agora de Ben-Shahar que fala exatamente sobre isso, sociedade paliativa, a questão da dor. Vivemos numa sociedade que felicidade é ausência de dor, é ausência de sofrimento, é ausência de coisas ruins. E que as pessoas simplesmente maqueiam a própria dor ou tentam, através de medicamentos ou outras formas, se livrar imediatamente da dor. Só que no cristianismo e no ensino bíblico, o sofrimento ele é pedagógico. Porque ele nos faz crescer, ele nos torna melhores. Ninguém mais fala sobre isso, né? Deus está dizendo assim: deixem de se agitar. Ele está mandando se aquietar porque está todo mundo louco, correndo, os inimigos estão vindo, as nações estão se levantando, o mar está revolto, os montes estão caindo sobre nós. E Deus está dizendo assim: parem de se agitar. Acalmem as vossas almas, acalmem os vossos corações. Sabei que eu sou Deus, ele está dizendo assim: eu estou no trono. Isso é lindo, por isso que eu falei a imagem de Jesus na glória, já glorificado em Apocalipse. Senhor dos senhores, Rei dos reis está escrito na sua coxa. Nada escapa a mim. Deus está dizendo a Israel: eu luto por vocês. É por isso que ele despedaça a lança. É por isso que ele queima os carros no fogo. Entende? E Israel podia olhar para trás e ver o que Deus fez quando todos aqueles guerreiros de Faraó estavam vindo contra eles. E Deus fez com que eles passassem de pés enxutos e derramou sobre eles toda a água, destruindo todo o exército de Faraó.
Poucos dias eu estava assistindo a BBC e eles falando sobre, realmente, existem várias carruagens no fundo, estão sendo descobertas, a arqueologia está descobrindo carruagens no fundo do mar, naquele lugar onde é descrito a passagem a pés descalços. E a gente continua achando que Deus não cuida de nós. Eu não tenho que crer porque acharam carruagens lá no fundo do mar. Eu tenho que crer porque a palavra de Deus diz que Deus fez isso. Eu tenho que crer porque a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu tenho que crer porque Deus está dizendo a Israel: eu sustento vocês, eu governo o mundo. E a minha alma precisa descansar, porque não há nada que escape ao poder desse Deus. Deus faz um chamado para que Israel silencie o seu coração, aquiete o seu coração e se lembre. Ele é Deus, não nós. Ele é Deus. Nós não somos. Ele é descanso, não as circunstâncias do mundo. Ele é descanso, em toda e qualquer situação. Todo o Salmo 46 promete em Deus que eles seriam cuidados, que eles seriam guardados. Tudo isso se cumpre perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. Cabalmente. Eternamente. Jesus, portanto, é o nosso refúgio. Jesus é o Deus presente continuamente sobre Israel. Jesus é o rio de vida. Jesus é o Senhor da história que está dizendo assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou. Não era essa a frase que Jesus sempre dizia? Eu sou o pão da vida. Eu sou o Deus do Antigo Testamento, como Deus se apresentou a Moisés. Diga a ele que eu sou. Jesus é a encarnação do Deus vivo sobre a terra, irmãos. É Ele que acalma a tempestade, é Ele que tem autoridade sobre demônios, é Ele que toma a morte pelas mãos e diz: Lázaro, vem para fora. É Ele que ressuscita e declara: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É Ele